Já está na hora. Então, podemos iniciar. Muito bem. Inicialmente, eu me apresento, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Schenck-Duque, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do programa de pós-graduação, e vinculado ao CDA, o Centro de Estudos Europeus e Alemães, e eu tenho a grata satisfação de, neste evento, que é a 9ª Conferência CDA, do Centro de Estudos Europeus e Alemães, do ano de 2024, receber 2 ilustres juristas que muito contribuem, não só para o direito brasileiro, mas particularmente para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao longo de inúmeras, sucessivas e intermináveis, assim desejamos, participações nos diferentes cursos da universidade. Então, nós, em 3 pessoas, um trio, né, bolamos este evento que se chama Aspectos Constitucionais e Administrativos Decorrentes das enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, como todos sabem, neste mês de maio de 2024. A nossa intenção, colegas, com esse evento, é colocar na mesa algumas questões jurídicas que consideramos de alta complexidade e, portanto, fundamentais, que vão nos ajudar a compreender de uma forma técnica, acadêmica, a magnitude deste desastre climático que ainda aflige a todos nós no estado do Rio Grande do Sul. Então, irão participar desse evento, que foi organizado também por colegas aqui do programa de pós-graduação, o doutor, além de mim, né, o doutor Gustavo Santana, que ele é doutor e mestre em Direito pela Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é um brilhante advogado na cidade, professor universitário em diversos cursos de graduação e pós-graduação, e, além de tudo, ele tem uma contribuição muito importante na sua trajetória profissional, porque ele exerce advocacia pública no município de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, é um município situado em área conurbana, ao de Porto Alegre, ou seja, adjacente, e que é um município que sofreu muito os efeitos dessas enchentes de 2024, um município marcado por muitas pessoas com vulnerabilidade social. Então, o doutor Gustavo, ele está sentindo também na pele, como a todos nós, mas do ponto de vista jurídico também, pela sua responsabilidade como advogado público no município. E, para completar esse time, nós temos o doutor Rafael Ramos, que é mestre em Direito Público pela PUC, especialista em Direito do Estado conosco pela URGS, e se dedica muito a uma comissão do qual está presidente, que é a Comissão de Estudos sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, IBDA. Então, assim como o Gustavo, o doutor Rafael, ele é um grande especialista em Direito Administrativo e traz para nós essa também interessante experiência, porque, assim como o doutor Gustavo, o doutor Rafael Ramos exerce advocacia pública no município de Porto Alegre. Ele é procurador do município de Porto Alegre. Então, como vocês podem imaginar, ele está na linha de frente também do enfrentamento destas questões, já que Porto Alegre, na condição de cidade às margens do Rio Guaíba, foi, como todos nós sabemos, severamente atingido. Então, vejam o acerto da minha escolha. Às vezes eu dou umas quentes, né? Não podemos negar. Eu trago aqui 2 advogados públicos que representam municípios que foram diretamente atingidos pelas enchentes. E estão agora se preparando para o grande desafio da reconstrução e da reestruturação. Então, dentro desse viés, que nós juntamos 2 especialistas em direito administrativo, e eu com a minha humilde contribuição no direito constitucional, nós vamos fazer aqui um belo debate essa noite, falando de quais são, na nossa visão, os principais desafios que decorrem dessas tragédias, dessas enchentes, sobre uma perspectiva jurídica. Eu aproveito também agradecer o nosso corpo administrativo, nas pessoas da ADES, nossa querida secretária, ADES Sanches e Vaca, e também a nossa querida Heidi Hoffmann, que, como sempre, prestam inestimáveis serviços na organização dos eventos, nas configurações, na burocracia necessária.
Teríamos aqui hoje também a moderação da minha doutoranda, a Melanie Tchevchek, mas ela está assolada por uma gripe forte e não pôde comparecer, então desejamos melhoras a Melanie e no próximo evento nos encontramos. E saúdo naturalmente o nosso público aqui, que nós estamos contando agora com 60 pessoas nessa sala, então o que é muito legal, muito interessante. Eu vejo aqui colegas, professores, estudantes de diversas instituições, de graduação, de pós-graduação também. Então, eu quero saudar a todos. E vejo, não sei se está presente, em condições de se conectar para uma breve saudação, o meu querido colega, estimado colega, professor Augusto Jäger Júnior, que também é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e integra junto comigo, aí entra o professor Augusto, o programa de pós-graduação. O professor Augusto tem também, na condição de organizador desse evento, uma contribuição fundamental ao tema, pois, como vocês podem aferir no cartaz, este evento ele ocorre no marco de, o professor Augusto até poderia explicar brevemente, antes de começarmos, de um projeto de pesquisa que conta com o financiamento da CAPES e que nós nos orgulhamos muito, porque é um projeto que versa justamente, Gustavo, Rafael e colegas que nos assistem, sobre o tema que nós estamos enfrentando agora. Então, o professor Augusto teve a lucidez de não só coordenar, como propor um projeto de pesquisa que conta com o financiamento da CAPES antes da tragédia ocorrer, e que é um projeto multidisciplinar. Então, antes de dar início aos trabalhos, eu convidaria o professor Augusto Jäger Júnior para fazer uma breve apresentação do CDA, como de costume, para quem não conhece, já que temos muitos estudantes aqui, professor Augusto, e escreva um pouco os objetivos desse processo, desse projeto de pesquisa da CAPES, que eu tenho a honra de compartilhar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Marcelo. Gostaria de rapidamente saudar aos colegas que acolheram o seu convite, professor Gustavo Santana, quem até me preparei hoje para usar o chapéu de lã, mas como está muito quente, e nós compartilhamos a necessidade do chapéu de lã no inverno, mas agora, como está muito quente, saúdo ao meu colega, então, Gustavo Santana, e também ao Dr. Rafael Ramos pela acolhida, bem como os colegas já saudados, a ADS, o Reverbel e a Height, que organizaram esse evento. Esse evento é patrocinado, em alguma medida, pelo Centro de Estudos Europeus e Alemães, que a URGS detém uma parceria com a PUC há muito tempo, há mais de 5 anos, foi renovado e financiado, no final das contas, pelo Serviço Alemão de Acadêmico, o Serviço Alemão para a Pesquisa, para a Academia, o DAD, que contribui com a institucionalidade desse evento. E também, agregando-se aqui, a CAPES, que no edital do ano passado, em agosto do ano passado, eu fui procurado por uma equipe de colegas da URGS, menciono aqui especialmente a ADS, para coordenar para ser apresentado para a CAPES um projeto sobre medidas não estruturais nas áreas vulneráveis do Guaíba, né? Da bacia do Guaíba. E, assim, ocorreu, né, de anteciparmos a essa tragédia, com esse projeto, a proposição dessa tragédia, desse projeto, com vistas a essa tragédia, que agora tem colaborado em alguma medida com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, que talvez toda a comunidade gaúcha hoje saiba o que seja, né? Então, somos parceiros lá do IPH, o professor Marcelo é pesquisador ativo deste projeto, ao lado também da pós-doutoranda Ana Paula Artz. Então, em nome dessas duas instituições, da CAPES e do DAD, que em alguma medida oferecem, junto com a URGS e o Programa de Pós-Graduação, institucionalidade a esse evento, gostaria de saudar a todos e desejar um ótimo evento. Parabéns a todos. Muito obrigado, professor Augusto, pelo apoio de sempre, pela sua acolhida, e de modo que nós vamos, então, dar início ao nosso evento, registrando que nós contamos com 72 pessoas conectadas ao vivo, o que é um belo público, e eu agradeço a todos que demonstram o seu interesse e nos honram com a audiência. Muito bem, colegas.
Eu introduzo o nosso tema da seguinte forma. Este evento que nos causa muita preocupação, ele pode e deve ser analisado do ponto de vista jurídico sobre uma perspectiva multidisciplinar. Não há nenhuma dúvida que, além do recorte jurídico, ele também, essas enchentes, representam um evento multidisciplinar do ponto de vista da área das ciências. Porque nós não vamos chegar a nenhuma conclusão segura se estudarmos as causas do problema apenas do ponto de vista jurídico, porque temos que conhecer a ciência, a hidrologia, os problemas ambientais, sociais, sociológicos, ou seja, uma série de fatores que se agregam aqui. Mas dentro do recorte temático que o nosso evento propõe, nós gostaríamos de dar uma ênfase, sobretudo, aos aspectos jurídicos ligados ao direito constitucional e ao administrativo. E do ponto de vista constitucional, colegas, o que me chama a atenção é o seguinte: o Estado, enquanto uma criação humana, porque o Estado não é algo que surgiu junto com a humanidade, ele foi o resultado da racionalidade, de um contrato social, enfim, ou seja, foi a racionalidade do ser humano que criou o Estado, enquanto organização política e jurídica. Nós temos que pensar que essa invenção humana, chamada Estado, ela apenas surgiu para servir a pessoa e não o contrário. Ou seja, nós criamos o Estado para nos proporcionar uma vida com qualidade, com bem-estar. Vejam que o raciocínio contrário seria um absurdo. Nós, seres humanos, criarmos uma coisa chamada Estado para nos prejudicar. Então, nós não podemos conceber essa direção. Nós temos que conceber que o Estado só está onde está para servir a pessoa, nós, e não o contrário. De modo que, quando o Estado é artífice de problemas, dá causa a problemas, nós temos que nos preocupar no sentido de que há uma certa disfuncionalidade institucional. Então, este trágico evento, que nós aqui no estado do Rio Grande do Sul estamos ainda vencendo a fase do choque, ainda estamos em estado de choque, após um mês do início das águas, das enchentes, e que em seguida evoluiremos para a fase de reconstrução, a fase de prevenção, mas ainda estamos na fase do choque. Ele deve ser encarado sobre uma perspectiva de qual configuração institucional nós queremos para o nosso Estado. E aí eu já alerto que, como muitos de vocês devem perceber, que há diversas formas de tratar desse tema. O que nós vamos fazer aqui hoje é escapar das formas rasteiras, das formas baixas, que são aquelas que têm nos consumido por uma narrativa política de baixa arquitetura institucional. O que eu quero dizer com isso? Se engana quem acha que tudo isso que ocorreu é responsabilidade de apenas um governo. Não. Inúmeros governos com diferentes propostas, diferentes ideologias, diferentes orientações partidárias, práticas, enfim, são responsáveis pelo que aconteceu aqui. Uma tragédia dessa magnitude não pode ser imputada apenas e tão somente ao governo A, B ou C. Ela é resultado de um todo, de decisões que foram inadequadas ou da falta de decisão, mas também é resultado da própria ação da coletividade, que muitas vezes não colabora com a preservação do meio ambiente, que constrói onde não deveria, que não tem uma correta responsabilidade sobre o descarte de lixo e assim por diante. É claro que no meio disso tudo, não podemos desconsiderar que o Brasil tem uma carência social muito grande. Pessoas com vulnerabilidade econômica, social, e que, portanto, têm uma dificuldade pela ausência de auxílio estatal ao longo das suas vidas. Isso também é verdade. Então, todo esse quadro, ele aponta para uma espécie, né, de estado de coisas indesejável que se reproduz na sociedade brasileira. E que não é uma exclusividade do Brasil, diga-se de passagem. Outros países enfrentam problemas parecidos. Mas como nós estamos aqui, nós temos que pensar na realidade brasileira e no nosso microcosmos, na realidade do estado do Rio Grande do Sul. Então, quando o estado vai mal, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, nós temos que acender as luzes para perceber que
eventualmente nós estamos diante de uma configuração institucional que não é das melhores e que tem favorecido esse tipo de questão. E aí eu vou me permitir, antes de passar a palavra, então, ao Dr. Rafael Ramos, uma primeira aproximação do ponto de vista constitucional que eu quero fazer com vocês. No meu entender, o problema começa sempre na realidade menor, que é o município, e que se transfere para a realidade maior, dentro de uma ótica de subsidiariedade, que é o Estado, e que acaba, por tabela, se transferindo à maior da realidade, que é a ótica da União, o ente central da federação. O que eu quero dizer com isso, colegas? Que o problema começa lá na ausência de planos diretores adequados em diferentes municípios brasileiros, em diferentes municípios do estado do Rio Grande do Sul, né? Em diferentes municípios de todos os estados, onde muitas vezes a normatividade vigente com arrimo constitucional não é observada. As normas do Estatuto da Cidade, as normas do Estatuto da Metrópole, as normas ambientais, ou seja, enquanto nós não tivermos a noção de que o plano diretor dos municípios brasileiros é uma norma de suma importância, nós não vamos evoluir nesse tema. E por que isso é um tema constitucional? Porque a questão dos planos diretores está prevista na Constituição. E ela tem sido objeto de muita falta de atenção por parte dos legislativos municipais. A realidade, colegas, mostra que grande parte dos planos diretores dos pequenos municípios brasileiros, e que eventualmente não é o caso de Porto Alegre, né, dos municípios menores, são produzidos na lógica do copia e cola, ou, se preferirem, um Ctrl+C, Ctrl+V. A falta de assessoramento técnico que muitos municípios têm faz com que o poder legislativo local tenha que se inspirar, entre aspas, em planos diretores de outros municípios, e importam textos legislativos e simplesmente jogam na realidade de um município sem que haja um juízo de compatibilidade acerca das carências, das necessidades e das características de cada um. De modo que os planos diretores, em muitos casos, se convolvem em uma espécie de princípios vazios que são jogados na lei com uma eficácia meramente cosmética para pintar um quadro que na realidade não existe e deixam de considerar as carências, as necessidades dos municípios propriamente ditos. Então, nós estamos falando aqui de uma irresponsabilidade legislativa. Uma irresponsabilidade legislativa, porque muitos municípios atingidos pelas enchentes e por outras tragédias que infelizmente vão ocorrer Brasil afora, não só enchentes, eles negligenciam a importância dos seus planos diretores. E isso atrai uma outra questão, que eu vou abordar em seguida, que é a deficiência dos órgãos de controle, que deveriam ser muito mais rígidos no exame até mesmo da constitucionalidade de planos diretores, que negligenciam a questão ambiental, a questão da segurança das pessoas e assim por diante. De modo que eu concluo essa primeira intervenção comprovando que o que está acontecendo hoje não é um problema único e exclusivamente do Poder Executivo, porque ele envolve também Poder Legislativo, envolve Poder Judiciário, na condição de órgão de controle, envolve Ministério Público, envolve todas as instâncias de poder. E por isso, à medida que essa questão se equaciona por um rol de competências, um rol que envolve medidas estruturais e não estruturais, que envolve medidas legislativas, executivas e judiciárias, ele é sim um problema constitucional. Nesse sentido, então, eu convido o Dr. Rafael Ramos para que inicie a sua intervenção nos iluminando com alguns pontos, Dr. Rafael, do direito administrativo que o senhor acha que devem ser objeto de especial atenção nessa oportunidade. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael Ramos, e receba mais uma vez os meus agradecimentos pela disponibilidade do seu valioso tempo em compartilhar o seu conhecimento. Em primeiro lugar, quero então agradecer mais uma vez o convite. É uma grande satisfação estar aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para conversar com os amigos sobre um tema tão importante e muito atual, né? Queria agradecer ao Dr. Marcelo, que é um amigo de longa data. Conheço o Marcelo desde os
bancos da graduação lá da PUC do Rio Grande do Sul, um amigo querido, compartilhamos muitos momentos no grupo de estudos do professor Ingo Sardet, lá na PUC, né? O doutor Gustavo Santana também é outro amigo querido, um amigo um pouco mais recente, né? Não conhecia o Gustavo na graduação, não. Mas então são dois amigos. Então, creio que o convite partiu muito mais em razão da amizade, né, do doutor Marcelo. Outra questão que gostaria de deixar clara aqui, que eu, apesar de ser procurador do município de Porto Alegre, estou aqui não na condição de procurador, mas sim de alguém que é o estudioso do direito público, direito constitucional, direito administrativo em geral. Então, a minha fala se dá muito mais como estudioso do que como procurador. Essa questão das enchentes, né, essa questão trágica, né, eu acabo lembrando de uma música do Jorge Benjor. Né? O Jorge Benjor tem uma música que todos os senhores conhecem, que diz o seguinte, como é que é aquela música? Moro num país tropical, abençoado por Deus. E essa é uma ideia que meio que gira na cabeça do brasileiro. Né? Nós nos acostumamos a ver grandes desastres mundo afora. Terremotos, maremotos, erupções de vulcões. Né? E o Brasil meio que passava em branco. Isso aí, esses grandes desastres, o Brasil nunca conviveu com isso. Então, nós nunca tivemos uma cultura de prevenção no que diz respeito a esses grandes desastres, ainda que tivéssemos legislação a respeito. Né? Nós temos legislação já de algum tempo para lidar com esses desastres, mas não temos uma cultura. E vejam, a questão de não termos uma cultura, ela é algo muito importante, porque muitas vezes o gestor público, mesmo tendo uma lei determinando que ele haja para prevenir os desastres, ele acaba não agindo. Vejam, hoje em dia existe um debate político a respeito de uma eventual responsabilidade dos atuais gestores por uma eventual ação ou omissão que deu causa a esse estado de coisas, né? Esse estado de calamidade pública. Mas vejam, na eleição passada para prefeito, não vou falar nem para governador, para prefeito, vocês viram algum desses candidatos falar em prevenção contra desastres? Eu não recordo de nenhum ter falado. Mas vou perguntar mais além. Vocês viram alguma pergunta de algum telespectador, de algum mediador a respeito desse assunto? Não. E por que isso? Porque esse assunto não faz parte da cultura do brasileiro. E me parece que esses eventos trágicos de maio de 2024 no estado do Rio Grande do Sul vão servir para isso. Para que essa temática entre na agenda. Mas tem que entrar na agenda e ficar na agenda. Não pode durar só o período agora da comoção nacional. Existe hoje em dia uma comoção nacional. Mas esse tema ele deve perdurar para que haja uma gestão séria dessa questão. Acho que nós passamos também, no período da pandemia de Covid-19, né, também por um grande teste para o direito, né? Porque o direito tem uma função estabilizadora. Né? E no período da Covid-19, vejam, se nós formos por texto constitucional, né, nós temos lá no catálogo de direitos fundamentais um dispositivo que diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. No entanto, no período da pandemia, como os senhores devem recordar, as casas legislativas, país afora, fecharam. E, no entanto, os gestores públicos tinham que atuar para lidar com aquele cenário de incerteza, que era a pandemia. E governadores e prefeitos do Brasil afora começaram a editar decretos. Nós vivemos um período, né, sob a égide de decretos, não de lei. E esses decretos promoviam restrições a direitos fundamentais. Eu nem vou falar muito, porque nós temos aqui o doutor Marcelo Duque, que é um grande nome do cenário nacional em matéria de direitos fundamentais. Mas nós tivemos restrições gravíssimas de direitos fundamentais, não advindas de lei, mas sim de decreto. A questão envolvendo o direito de ir e vir, a questão envolvendo a livre iniciativa, foram restringidas nesse período via decreto. Eu recordo que o ministro Gilmar Mendes, lá em abril de 2020, ele escreveu um texto que está publicado no Conjur, né, que, se eu não me engano, o título do artigo era A Jurisprudência do Possível. E ele dizia o seguinte: olha,
vivemos um período, um cenário que nunca imaginamos que em algum momento viveríamos. E os juízes, principalmente os juízes constitucionais aqui do Supremo Tribunal Federal, terão que ter a sensibilidade para amanhã ou depois, quando forem analisar a ação dos gestores públicos, eles terão que ter a sensibilidade para ver que o gestor público teve que atuar num cenário de incerteza. Por exemplo, na pandemia, vamos recordar um pouquinho, lá no início, tinha uma discussão se deveríamos ou não utilizar máscara. Depois, com o passar do tempo e dos estudos, se viu que não. O uso da máscara era algo necessário e eficaz para evitar o contágio. Depois, todas as discussões que nós tivemos a respeito do uso da vacinação, né? Uma grande discussão a respeito da vacinação. E vejam, no que diz respeito ao direito administrativo, institutos não muito utilizados, não muito falados, como a requisição ou o poder de polícia administrativa, estiveram na ordem do dia, né? Eram temas de debates, né? Na CNN, Brasil, na Globo News, falava muito em requisição, existia as disputas, né, me lembro, para aquisição de respiradores, né? E também tinha toda aquela questão a respeito de maus gestores, né, que se utilizaram daquele período eventualmente para comprar, para desviar dinheiro público, isso aqui. E, querendo ou não, esse cenário se reflete um pouco, né, agora nessas enchentes de maio de 2024. E a minha ideia aqui é que o direito administrativo clássico, ele não, em princípio, não teria provavelmente os melhores instrumentos para lidar com isso. Eu gosto muito das ideias de um professor da Unicinos, que é o professor Delton Carvalho, que é inspirado nas ideias de um jurista norte-americano chamado Daniel Farber, né? Ele trabalha, então, com a ideia dos direitos dos desastres. E o direito dos desastres vai trabalhar com várias disciplinas, com direito constitucional, administrativo, urbanístico, ambiental, penal, civil, direito dos seguros, direito dos contratos, né? Ele é, digamos, de certa forma, um amontoado, né? Ele vai trabalhar com todas essas ideias. E o professor Delton, ele vai falar também na questão do ciclo dos desastres, né? Ele vai falar da prevenção, da mitigação, da resposta de emergência, que nós tivemos recentemente, aqueles salvamentos das pessoas através de jet ski, ou mesmo nos telhados. Depois temos a fase da compensação e, por fim, a da reconstrução, que começa a ocorrer aqui no Rio Grande do Sul, com a reconstrução de estradas, pontes e etc. E nós temos, segundo o professor Delton, e eu concordo com ele, uma espécie de microsistema que vai trabalhar, que vai dar embasamento legal, jurídico, né, a esse direito dos desastres, que são as leis 12.340 de 2010 e a lei 12.608 de 2012. 12.608 de 2012. Meus caros, se vocês quiserem compreender juridicamente esse período, é obrigatória a leitura da lei 12.608. Essa lei é a chave. Essa lei, ela começa, inclusive, com uma espécie de dicionário, trazendo conceitos, o que se entende por desastre, o que se entende por situação de emergência, estado de calamidade, vai trazendo alguns conceitos. E o professor Delton vai trabalhar o seguinte também, que esse ciclo ele deve servir também para a questão da aprendizagem, né? Nós temos que tentar verificar essa situação e procurar aprender. Não apenas quem está vivendo a situação, mas, digamos, os demais entes da federação, os demais municípios, os demais estados devem aprender com essa situação. E também seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no período da pandemia, que deve também vigir agora, que é a ideia de que o gestor público deve agir com base em evidências científicas, né? Um direito baseado em evidências, né? Nós não podemos nos perder em politizações ou mesmo em pré-julgamentos. Nós temos que, digamos, esperar, por exemplo, os estudos do IPH, que o professor Augusto falou, tem norteado muito para nós podermos compreender, né, o que aconteceu, o volume de chuvas, a questão dos rios, né? Então é um cenário ainda muito turvo, né?
que nós, aos poucos, com esses estudos técnicos, começamos a tentar compreender, e o direito, então, tem um papel, então, no sentido de dar a necessária estabilidade. Professor Marcelo, então, seriam essas as minhas palavras iniciais, né, para a gente iniciar o debate. Muito obrigado, doutor Rafael Ramos. Então, de imediato, eu passo a palavra ao doutor Gustavo Santana, que, como adiantei na apresentação desse evento, também é um exímio conhecedor do direito administrativo, um estudioso com inúmeras obras publicadas. Vocês podem também seguir o doutor Gustavo nas redes sociais, de modo que ele tem uma contribuição muito importante, não apenas na questão do direito administrativo, mas também do direito ambiental. Então, seja muito bem-vindo. Professor Santana, o senhor está com a palavra. Obrigado, professor Marcelo, pelo convite. Obrigado à URGS, ao Centro de Estudos. Aceitei de imediato o convite e, principalmente vindo do professor Marcelo, é algo quase que irrecusável, sem sombra de dúvidas. Mas, conhecendo a instituição que me acolheu durante um período como professor, conhecendo o Centro de Estudos, efetivamente eu não poderia dar outra resposta que não efetivamente a participação. Bom, fiquei mais feliz ainda, então, ao saber que o colega Rafael ia participar da mesma forma. Então, isso me deixou até, de certa forma, mais confortável, porque compreendi que estaria entre colegas e amigos. Queria fazer uma saudação a todos os alunos que nos assistem, aos alunos que estão fazendo o curso de especialização, e a esses, inclusive, eu prometo, não vou falar muito hoje, porque senão amanhã a gente fala de novo, amanhã eu dou aula, e aí pode ter alguma consequência até, né, fisiológica, dor de cabeça, alguma coisa. 2 vezes aula comigo vai ser complicado. Então, prometo ser breve nas minhas ponderações. Mas eu não posso aqui me omitir de agradecer aos meus alunos de graduação que hoje participam quase em sua integralidade. Eles compreenderam, essa semana a instituição voltou aos encontros presenciais, então, na teoria, nós poderíamos, né, deveríamos estar lá, mas foram compreensíveis em participar do evento, entenderam a grandiosidade, o momento, a situação, e de pronto, né, então, se prontificaram a assistir, e então não tenho como fazer esse registro. Queridos alunos, obrigado por terem, então, entendido a solicitação desse singelo professor e, então, terem acolhido, então, essa ideia de participar desse evento, que certamente vai ser engrandecedor. Tá? Obrigado, então. Vi que tem ex-alunos da instituição participando, da Atlas também, então isso me deixa muito feliz, assim, saber que eles permanecem na pesquisa, permanecem no estudo. Professor Marcelo, professor Rafael, sabe o quanto isso é engrandecedor para um aluno, saber que ele continua galgando espaço na academia e na pesquisa. Olha, se a gente consegue isso com 10% de uma turma, a gente efetivamente, né, tá feliz para o resto da vida, né? Então, assim, para o resto do ano, para o resto do mês. Então, obrigado mesmo. Marcelo, faltou a parte mais importante do meu currículo. Eu sou pai da Giovana. Que não cabe. O Rafael tem que fazer essa inserção também, né, Rafa? Sou pai da Maria Antônia. Pai da Maria Antônia, pai da Giovana. E o Gustavo ainda é churrasqueiro profissional, né? Tem que ser dito também. A gente queima algum osso de vez em quando, aliás, temos que nos reencontrar para isso novamente. Então, queridos amigos, colegas, muito obrigado. Vamos a algumas reflexões. Tá? Bom, ouvindo então o professor Marcelo, ouvindo o professor Rafael, algo me surgiu como, e aí eu acho que vai ser o grande ponto de interrogação que a gente vai responder, ou melhor, que a gente vai enfrentar em termos de direito. E me corrijam, por favor, isso aqui não é uma afirmativa, é também um questionamento. Que resposta o direito vai dar à sociedade? Que resposta o direito vai dar ao cidadão lesado?
Me valho aqui, então, da reflexão do professor Rafael, não me apresento hoje como procurador, falo como um pesquisador, um professor, né? E como tal, como pesquisador e professor, um inquieto. A gente é inquieto constantemente, né? Se a gente chega ao resultado de uma pergunta, a gente vai lá e muda a pergunta para continuar pesquisando. E é isso que a gente faz. Qual é a resposta? E aí me vem, ia já questionar isso e o professor Rafael comentou. Que resposta deu o direito na pandemia? E isso é importante a gente pensar enquanto ciência que a gente pesquisa, que a gente está inserido. E eu digo isso porque talvez durante a pandemia e posteriormente à pandemia, a procura por cursos de direito caiu substancialmente. Então significa dizer que talvez nós tenhamos que repensar não o direito constitucional e talvez nem o direito administrativo ou ambiental, nós teríamos que repensar aonde está o papel do direito na sociedade. E muito provavelmente é isso que o cidadão vai nos questionar quando eventualmente vai postular os seus danos. Se vislumbra já de longa data em determinados municípios, determinadas regiões e bairros, há uma frequência maior de enchentes e alagamentos. E nós já convivemos, né, com esse tipo de demanda. Mas o fato é que o momento em especial, maio de 2024, nós temos um fato gerador que efetivamente extrapola a normalidade. E extrapola tanto a normalidade, e aí trago a reflexão também ao professor Marcelo, a ponto de, inclusive, pôr em conflito até, quem sabe, a própria reflexão da federação. Leia-se. Até que ponto os limites territoriais municipais serão relevantes para fins ou indenizatórios ou até mesmo para fins de futuras prevenções, como nós vamos combater, como nós vamos prevenir, como nós vamos eventualmente nos comportar diante desses eventos. Será que os limites federativos darão a resposta adequada? Ora, as bacias hidrográficas, elas não respeitam limites territoriais. Assim como, sempre é bom falar por último, né? Fica assim, e aí eu vou aproveitando as ideias até para a gente criar uma teia, né, de reflexão. Assim como o Estado, ele existe para servir a pessoa, não pode os limites territoriais serem condições ou serem um limitador de respostas à sociedade. Então, de fato, isso é algo que nós vamos ter que repensar e reestruturar em termos de futuro. Enfim, se limites, ou melhor, se as bacias hidrográficas não respeitam limites territoriais urbanos, o direito poderia dar uma resposta muito simples e, convenhamos, não é a que a gente quer. Se envolve mais de um município, a resposta é que a responsabilidade é do Estado. E se envolve mais de um Estado, significa que a responsabilidade é da União. Não, mas, com todo respeito, a sociedade não quer saber se a responsabilidade... Isso é para fins jurídicos, indenizatórios ou algo nesse sentido. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada se daqui a um ano uma obra feita, um município a 100 quilômetros do município dele, vai interferir na sua residência. Ele quer saber se uma rodovia feita a 50 quilômetros da sua casa vai funcionar como um dique, que até então ele nem sabia o que era, e vai represar água a ponto de entrar na sua casa. E esse debate a sociedade não vai ter. Aliás, eu até digo, nós temos que ter. Nós, pesquisadores, juristas, nós temos que trazer isso em consideração. E não pelas consequências danosas,
provavelmente Porto Alegre, Alvorada, Eldorado vão sofrer diversas ações, é muito provável que isso vá acontecer. Mas certamente isso não vai dar o mínimo de conforto para as pessoas que foram afetadas. Vão sair com um valor que provavelmente elas vão achar baixo e o município vai achar alto, ou o estado vai achar alto. É ou não é? É assim, quem compra acha caro, quem vende acha, né, quem compra acha que pagou muito e quem vende acha que pagou pouco, né, ofertou por pouco. Mas o fato é que não me parece que seja essa a questão que a gente deve enfrentar no futuro. A gente efetivamente tem que pensar em como o Estado deve, e aqui Estado, todos os entes federativos, devem se comportar diante dessa nova dinâmica. Assim como o professor Rafael Ramos citou o professor Delton, né, lá da Unicinos, eu vou embasar também aqui uma reflexão com base no professor Ulrich Beck, A Sociedade do Risco, uma obra que tinha uma tradução espanhola, eu acho que tem tradução em portuguesa, mas acho que a tradução em espanhol ainda ela tá melhor assim de leitura. Ora, na Sociedade do Risco, defendida pelo professor Ulrich Beck, ele entende que haveria uma superação da sociedade industrial. Não existe mais o escalonamento hierárquico patrimonial financeiro. Né? E por que isso? Porque na sociedade de risco, na sociedade de grandes catástrofes e desastres, todos sofrem. Todos. Não só o que mora no térreo. O que mora no último andar também sofre. E isso a gente presenciou. Pode não ter entrado água na casa dele, mas faltou água no supermercado. E ele não tinha água em casa. Aliás, ele não tinha como tirar o carro de casa. Ou seja, independentemente de classe social, todos serão afetados. É isso que entende o professor Ulrich Beck na Sociedade do Risco. Ora, é claro, e aí o professor Marcelo Schenck colocou de forma assertiva, né? Classes mais vulneráveis, as pessoas que estão mais vulneráveis, certamente sofrerão mais com esses eventos. Mas, diferentemente de uma outra sociedade em que somente essa classe sofreria com os eventos e a outra não, todas passam a sofrer. Todos demoraram 8 horas. Feliz daqueles que puderam ir para a praia. Lembra-se? O prefeito pediu, olha, eu não gostaria de pedir isso, mas quem puder, vá para a praia, por favor, a gente precisa desafogar a cidade. Todos ficaram 8 horas no mesmo engarrafamento, independentemente do carro. Então percebam que nós efetivamente passamos de um ponto, leia-se, pandemia, como o professor Rafael comentou muito bem, e eu agrego no Rio Grande do Sul, pandemia e enchente, em um momento reflexivo, não só enquanto sociedade, mas principalmente enquanto direito. Afinal, e aí a gente traz para as questões administrativas, né? Os instrumentos disponíveis estão aptos no século XXI a dar a resposta imediata para a sociedade? Ou os instrumentos que nós convivemos, o professor Marcelo sabe, o professor Rafael sabe, esses instrumentos que nos acompanham desde 1800, quiçá até antes. Será que eles efetivamente ainda alcançam os objetivos sociais do século XXI? Ou será que nós temos que repensar isso? E aí repensar não só órgãos de controle, poder judiciário, né? Repensar enquanto direito. Me parece que a gente foi afinando os nossos estudos, cada um para uma área, e a gente às vezes esquece que o direito em si, às vezes parece que está ruindo, né? Afinal, a procura por cursos de saúde na pandemia dobrou, ou mais que dobrou. Ou seja, a leitura da sociedade foi, olha, os cursos de saúde dão uma resposta que o direito não dá. E agora, será que o Estado deu a resposta que a sociedade esperava? Ou será que até isso a sociedade vai se requestionar? Olha, quem me salvou não foi o Estado, foram voluntários. Quem me levava comida não era o Estado, eram voluntários. Será que nós vamos chegar ao ponto de repensar o próprio Estado?
Então, eu acho que essas inquietudes devem nos acompanhar enquanto estudiosos, enquanto pesquisadores, né? Enquanto juristas. Muitos colegas aqui já estão há muito tempo, né, nessa atividade já e exercendo advocacia, colegas já formados aqui, alguns recém-formados. É importante a gente trabalhar isso. E isso a gente pensa, inclusive, quando vai atender um cliente numa consulta. A gente não chega hoje, né? Claro, existe isso também, né? Eu não chego com um cheque, né, um checklist lá, eu tenho esses produtos para te oferecer, ver o que te serve. Não, eu escuto o cliente, eu quero saber o que ele quer, para poder dar uma resposta para ele. Olha, a tua resposta é essa, e não sei se a gente leva, mas está no caminho. A sociedade, acredito eu, que esteja esperando isso do direito. Direito? E agora? Né? Então, trago essas reflexões, essas inquietudes, e abro, claro, para a gente refletir um pouco mais aqui. Obrigado. Eu que agradeço, professor Gustavo Santana, e engato diretamente nas considerações que os colegas trouxeram para fazer a minha segunda ponderação do ponto de vista constitucional. Vejam, esse evento que nós estamos vivenciando, ele ressalta, sobretudo na linha do que vocês falaram, a situação de vulnerabilidade das pessoas. Uma vulnerabilidade que não se restringe às classes economicamente menos favorecidas, muito embora são sempre as que mais sofram, mas como nós vimos, frente a esses eventos de grande magnitude da natureza, todos nós nos tornamos insignificantes, independentemente da nossa condição social. O direito há muito se preocupa com a vulnerabilidade, né? Nós temos aqui alunos da especialização em direito do consumidor que estudam a fundo o tema da vulnerabilidade, por exemplo, nas relações de consumo. E vejam que nós temos, e aí eu trago agora, para o ponto de vista constitucional, um ponto que, sobre a perspectiva jurídica constitucional, está extremamente vulnerável, no meu entendimento, e por aí também passa esse desafio jurídico de grandes proporções, que é repensarmos a nossa federação. Não há, colegas, modo de tratar esses desastres, essa perspectiva que o Rafael trouxe do direito dos desastres, que o professor Santana trouxe do ponto de vista da incapacidade do direito em raciocinar muitas vezes sobre o que está acontecendo, se nós não repensarmos a nossa federação. Vejam, um problema que ocorre no município de Alvorada ou no município de Porto Alegre não é um problema exclusivamente municipal, porque, por reflexo, é um problema estadual, logicamente, é que os dois municípios integram o estado do Rio Grande do Sul e afeta as finanças do estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, é um problema federal, porque tudo isso que o governo federal vai ter que alocar de recursos para a reconstrução do estado hão de fazer falta em outras providências também importantes nas demais unidades da federação. Então, vejam, ninguém se equivoca mais do que aquele que diz que isso é um problema exclusivo de Porto Alegre, de Alvorada ou do estado do Rio Grande do Sul. Porque não há nenhum interesse municipal que não seja por reflexo estadual, como dizia Eli Lopes Meirelles, e também um interesse nacional. A diferença não é de substância, porque o interesse é de todos, é apenas de grau, porque o município sente mais. Mas se enganam aqueles que acham que as finanças estaduais não serão abaladas e, consequentemente, as finanças federais. Vejam que o tema dos desastres, ele tem que necessariamente se reconectar à organização transfederativa brasileira. Aliás, isso não é um problema nosso. Lembro bem o que aconteceu nos Estados Unidos, anos atrás, naquele terrível episódio também do furacão Katrina, onde, dentro de um país que é considerado o maior exemplo de federação, o governo de então foi duramente criticado pela demora na resposta no pronto emprego do auxílio às vítimas, que lá foi um furacão. E aqui, de certa forma, é um problema que também nós verificamos, porque o Brasil é um país de dimensões continentais e a resposta, logicamente, no momento em que ela é mais crucial, que é quando inicia o problema, ela também demora a ser efetivada. E por quê? Porque nós estamos falhando em medidas não estruturais de proteção.
Vejam, esse tema ele pode ser analisado tanto sobre a perspectiva de medidas estruturais de proteção, que é a construção de diques, a construção de eclusas, a construção de comportas, um sistema de bombeamento eficaz, mas ele também deve ser estudado na linha do nosso projeto de pesquisa, que referia com o professor Augusto Jäger, sobre a perspectiva de medidas não estruturais de proteção. E o que são medidas não estruturais? São aquelas que envolvem ações políticas que se redirecionam ao planejamento, ao uso do solo, ao zoneamento, aquilo que eu falava antes, aos planos diretores, à própria educação ambiental, aos planos de defesa civil e assim por diante. E não há, colegas, como fazer um estudo de medidas não estruturais de proteção desfocadas da ótica federativa. Porque as enchentes, como dizia o professor, não conhecem fronteiras. Se o rio avança para Santa Catarina, o rio não é gaúcho, não é catarinense, ele vai aonde a natureza o leva. Então, enquanto nós não formos capazes de compreender a federação do ponto de vista cada vez mais de um federalismo cooperativo e não competitivo, nós não vamos evoluir. Porque somente através de um federalismo cooperativo, onde diferentes instâncias de poder geograficamente descentralizadas contribuem para a solução dos problemas, tanto de perspectiva preventiva como repressiva, inclusive mediante alocação de recursos, remessa dos órgãos federais, por exemplo, Forças Armadas, que também é uma outra reflexão interessante. As Forças Armadas sempre acabam prestando um valioso trabalho, mas será que o tempo de resposta ainda está dentro do razoável? Muitos vão falar, na medida do possível, sim, porque o Brasil é um país de dimensões continentais e tal. Mas será que nós não devemos vocacionar as nossas Forças Armadas cada vez mais para uma perspectiva mais também de assistência civil, de defesa civil, com, enfim, os equipamentos que tem, e menos numa perspectiva militar, onde geralmente se mostram mais ociosos? Também uma reflexão interessante. Claro que a gente não defende que deixem de ser armadas, mas a gente pode dar um treinamento, um equipamento mais diferenciado a esse tipo de solução. Eu sempre digo, o que é mais útil para o Brasil? É um blindado, um tanque de guerra, ou é uma, digamos, uma frota lá de helicópteros, né, de pronto emprego? Então, esse tipo de coisa a gente tem que começar a refletir. Né? Qual é o principal papel que a gente espera dos órgãos de segurança, enfim? Então, colegas, eu digo que do ponto de vista constitucional, me preocupa muito a precariedade como nós temos tratado o tema da federação. Isso ocorre não só na perspectiva dos direitos dos desastres e de medidas não estruturais, ocorre em tudo. Apenas para fazer um parênteses, muito se debate hoje, Rafael, Gustavo e colegas, reforma tributária. Mas vocês notaram que ninguém debate a reforma federativa? Lembrando que como é que se vai fazer uma reforma tributária se você não pensa nas fontes de financiamento dos estados, municípios e da União? Ou seja, primeiro se debate a reforma para depois se debater como os entes subnacionais serão financiados. Não faz o menor sentido, você teria que debater essas coisas em conjunto. E aqui que nós também estamos nos omitindo do ponto de vista do direito. Ou o direito acorda para a importância da federação, ou nós continuaremos tendo problemas. E esse é um desafio jurídico também de grandes proporções. Vejam que, do ponto de vista da Constituição, há uma perspectiva já. Eu lembro, por exemplo, o artigo 23, que trata das competências comuns, das competências materiais de todos os entes da federação. O parágrafo único é claro, lei complementar deve demarcar normas de cooperação entre os entes da federação, municípios, estados, a União, enfim, visando o equilíbrio, o desenvolvimento e o bem-estar no âmbito nacional. O que tem sido feito, nesse caso, para que isso saia do papel? Pouco ou quase nada. Inclusive do ponto de vista de financiamento, de, digamos assim, de medidas preventivas. Nós ouvimos dizer que em diferentes municípios afetados, haviam condomínios construídos em situação irregular, inclusive com financiamento de órgãos federais. Então, como é que isso não é visto também? Ou seja, todo mundo tem a sua parcela de culpa. Todo mundo. E nós não podemos cair no esgoto das narrativas políticas, digamos assim, débeis, de usar essa tragédia apenas para favorecimento político de A, B ou C. Todos têm que compreender que nós temos carências constitucionais relevantes, a começar pela falta de equilíbrio na nossa federação. E encerro dizendo que se nós não desenvolvermos estudos jurídicos para compreender melhor
as competências da União, dos estados e dos municípios, tanto na prevenção quanto na repressão dos motivos ligados aos desastres, nós não vamos avançar. Então, o direito constitucional ele tem que evoluir para clarificar de forma clara e objetiva aonde começa e aonde termina a competência de cada um. E fazer com que os entes cada vez mais sejam vocacionados ao planejamento conjunto das questões. Porque eu sempre digo para os meus alunos, se tem uma coisa que o brasileiro é muito fraco, é em planejamento. Nós somos muito bons em ver os problemas, mas nós temos uma dificuldade em nos anteciparmos aos problemas. E isso é a federação que tem que ser aprimorada para trazer todos os entes em canais permanentes de diálogo. E aí encerro dizendo o fortalecimento de órgãos de Estado e não de governo. Porque os governos são perenes, eles vão e voltam. E muitas vezes boas medidas são abandonadas quando se trocam governos. Essa mentalidade política nós temos que abandonar. É tornar os órgãos de controle e de prevenção permanentes acima do andar de partidos e ideologias de plantão, para que, sucedendo os devidos governos, dentro da perspectiva democrática, esses estudos, essas medidas não sejam abandonadas e se tornem, digamos assim, instituições permanentes na busca da melhor compreensão. De modo que não há o menor sentido abordar o tema do direito dos desastres, da responsabilidade civil do Estado por omissão, se nós não reequilibrarmos a nossa federação no sentido de aprofundar esses mecanismos transfederativos de cooperação, né, de diálogo, de financiamento, para que nós possamos vencer essas terríveis questões. Esse, sim, na minha opinião, é um desafio de gigantes proporções. Doutor Rafael. Doutor Marcelo, aproveitando então a deixa do doutor Marcelo, e quando ele fala no federalismo, acho que a gente tem que dar uma olhada no texto constitucional e dar uma olhada e verificar o que o texto constitucional diz a respeito, eventualmente, das competências, né, no que diz respeito a essa questão das enchentes, né, desses eventos extremos. Né. E o texto constitucional, lá no artigo 21, inciso 18, ele prevê lá, compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Vejam, as secas, durante muitos anos, a gente sempre conviveu com as secas. Eu cresci assistindo o Jornal Nacional e vira e mexe vinha lá, as secas no Nordeste. Então era algo muito comum de saber das secas no Nordeste, né? Inundações era uma coisa que não se falava, né? Não era uma coisa assim. Mas hoje em dia, as grandes cidades, como o Gustavo bem sabe, né? Nós convivemos muito aqui, as grandes cidades hoje em dia já convivem com as questões envolvendo os alagamentos, né? Independente de eventos extremos, nós já convivemos com essa questão envolvendo os alagamentos, discussões envolvendo responsabilidade civil do Estado, essas questões aí. Então, e vejam, acho que nenhuma cidade do país, acho que está apta a enfrentar as questões envolvendo esses eventos climáticos extremos. Por exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, vira e mexe, chove um pouquinho mais forte, a cidade alaga. E assim, sucessivamente, todas as cidades do país chovem. Vejam, eu não estou falando de um evento climático extremo, estou falando de chuva um pouquinho mais forte. As cidades alagam. E o caos se instaura. E vejam, e o texto constitucional diz, olha, compete à União. Mas se nós formos depois para o plano infraconstitucional, lá, como eu disse para vocês, a Lei 12.608, ela vai dizer o seguinte, ó, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de acidentes ou desastres. Então, ela vai dizer que é de todos os entes, né, a responsabilidade, né, para lidar com os desastres, né, principalmente no que diz respeito à prevenção. No entanto, principalmente a Lei 12.340, essa Lei 12.340, ela fala no dever da União, então, de alguma forma, transferir recursos para os estados e municípios, né, para lidarem com esses eventos extremos. Né. No entanto, essa lei, na minha opinião, apesar de o texto constitucional falar apenas na União, né, essa lei ela dá muitas responsabilidades para os entes subnacionais e principalmente para os municípios. Mas vejam, o nosso país
existe uma grande disparidade no que diz respeito à estrutura, recursos, né, tanto materiais quanto humanos, né, entre os municípios. Vejam, nós temos o município de São Paulo, mas também nós temos municípios pequenos do interior aqui do estado do Rio Grande do Sul, ou do interior de outros estados do país, e não tem, por exemplo, não tem uma procuradoria formada. Digamos, se vocês forem ver, digamos, de modo geral, todos os estados têm uma procuradoria estadual, mas se vocês forem ver os municípios, a grande maioria dos municípios, eles são atendidos ou por cargos em comissão ou são contratados escritórios. São poucos os municípios, se nós formos ver, que têm uma advocacia pública, né? Um órgão de Estado, não de governo, né? Para lidar com isso. E que, digamos, alguém vai dizer, mas Rafael, por que está falando na advocacia pública? Porque nesses períodos das enchentes, de pandemias, esses eventos extremos, digamos, a advocacia pública, ela tem um papel, né, de dar segurança jurídica para o gestor público, que amanhã depois seus atos vão ser analisados por um órgão controlador, Tribunal de Contas, Ministério Público. E pegando outro gancho também do professor Marcelo, o Marcelo fala no planejamento. E eu acho que esse é um tema assim, central. Vejam, nós temos a vetusta, né, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, né, que a partir de 2010 passou a se chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Né? E em 2018, né, através da Lei 13.655, nós temos então a inserção de 10 novos artigos. E nós temos a inserção do artigo 20, né, que trata, digamos assim, seria a expressão legislativa do chamado consequencialismo. E quando veio essa lei à lume, existiu toda uma discussão, principalmente dos órgãos de controle, dizendo que essa lei viria para enfraquecer o controle sobre o mau gestor público. Quando, na verdade, essa lei ela vale tanto contra o gestor público, mas também pode ser invocada também pelos órgãos controladores ao examinar a ação do controlador. E o artigo 20, no que diz respeito ao gestor público, ele significa um mandamento de planejamento da ação estatal. O gestor público tem que demonstrar, através da motivação dos seus atos, que aquela sua ação não é um ato de mera vontade, liberalidade, mas sim um ato de planejamento. Ele tem que demonstrar que planejou aquilo. E no que diz respeito às questões envolvendo as enchentes, o gestor público tem que comprovar a prevenção, o que ele fez para prevenir esses desastres. Mas vejam, como eu disse para vocês, a legislação infraconstitucional, na minha opinião, ela dá uma ênfase, ela atribui inúmeras responsabilidades para os entes subnacionais e principalmente os municípios. E muitos municípios, se nós deixarmos a mão desses municípios, digamos, lidarem com a prevenção desses desastres, os munícipes desses entes ficarão totalmente à margem. Daí vamos lidar, então, com a ideia de proteção insuficiente dessas pessoas. Né? Há uma proteção insuficiente dessas pessoas. Então, elas ficarão à margem. Na minha opinião, até lendo a lei, não seria quase uma inconstitucionalidade, né? Por uma proteção insuficiente dessas pessoas. Porque, vejam, a União fica simplesmente com um órgão, como um ente coordenador, dando dinheiro, mas todas as responsabilidades de execução ficam com os municípios, que muitas vezes não têm estrutura para lidar com isso. Seja, digamos, um corpo técnico de engenheiros para planejar em como lidar criar um sistema de proteção contra enchentes através de diques e outros mais. Por exemplo, a questão dos diques hoje em dia se fala muito. Mas antes do período das enchentes de maio de 2024, alguém falava em diques? Quais municípios do Rio Grande do Sul têm diques? Quais municípios do Rio Grande do Sul têm sistemas de proteção contra as enchentes? Vejam, esses eventos extremos, eles já vinham vindo há alguns anos. Por exemplo, o ano passado, nós já tivemos algumas fortes chuvas, por exemplo, no Vale do Taquari. Ou seja, não é uma novidade. Mas a gente tem que ampliar um pouco mais. Porque esses eventos extremos, eles têm ocorrido mundo afora. Por exemplo, quase no mesmo período das enchentes aqui de maio,
nós tivemos, no final de maio, início de junho, fortes enchentes na Alemanha. Várias regiões da Alemanha ficaram debaixo d'água. Se vocês forem olhar no Google, lá vocês vão ver as fotos são muito parecidas com as do Rio Grande do Sul. Cidades, bairros, regiões completamente alagadas. Agora, ontem ou hoje, na cidade de Maiorca, na Espanha, houve uma chuva torrencial e o aeroporto de Maiorca ficou debaixo d'água. Vejam, as cidades do mundo afora não estão preparadas para lidar com esses eventos extremos. Ou seja, esse momento é um momento propício para se construir um grande debate para que as cidades, os estados e os países possam lidar com esses eventos extremos. Tem um juiz federal chamado Gabriel Vedina, ele trabalha com a ideia de litigância climática, né? Que é também um tema hoje que está na ordem do dia, né? E através dessa ideia de litigância climática, ele diz, olha, nós temos que ver a questão envolvendo o efeito estufa, a questão do carbono, outras questões mais. E com base nisso, o professor Gabriel Vedina diz o seguinte, olha, hoje em dia se estuda até mesmo, eventualmente, de se ajuizar ações contra grandes empresas poluidoras. Porque, vejam, os pequenos municípios do interior do Rio Grande do Sul, que foram completamente devassados com essas chuvas, se algum cidadão eventualmente conseguir comprovar que houve uma omissão do gestor público na prevenção e promover uma ação indenizatória, ele vai conseguir alguma indenização? Não. Por que ele não vai conseguir? Porque o ente municipal está quebrado. Como eu disse, o ciclo dos jeitos desastres, ele prevê a reconstrução, mas para ver a reconstrução ele tem que ter recursos. E vocês estão vendo agora que os municípios, principalmente os municípios, e até mesmo o estado do Rio Grande do Sul, estão tendo que mendigar recursos perante a União. Vejam, a União diz que está repassando recursos, mas será que realmente está repassando esses recursos? Porque nós fomos ver, muitos dos recursos que a União diz que está repassando, na verdade, são valores que as pessoas já teriam direito, que estão sendo apenas adiantados. Então, também, essa questão que o professor Marcelo aborda, do federalismo e da reforma tributária, ela é importantíssima, até mesmo para lidar com essas questões envolvendo o direito dos desastres, né? Então, seria também basicamente isso que eu teria nessa minha próxima intervenção a falar. Muito bem, obrigado, Rafael. Então, na sequência, já que o tempo está evoluindo muito rápido, vamos ver o apanhado do professor Gustavo Santana. Não, prometo ser breve. Ouvindo, né, já se encaminhando para uma reflexão, pensamento final, né? Eu comecei, eu acho que eu comentei isso talvez na turma da especialização ou da graduação, não me recordo. Eu comecei meus estudos, pesquisa, assim, né? A primeira especialização foi em Direito Ambiental na URGS. A ADES me conhece daquele tempo. A ADES me conhece, então, há aproximadamente 20 anos. A ADES me conhece. Né? E por que eu digo isso? Porque desde aquela época já se levantava questionamentos científicos ambientais, né? Ou o incumprimento, o não cumprimento dos levantamentos, né, dos estudos que o direito ambiental apontava. E aí a gente pode pegar simbolicamente que né, isso eu me recordo ainda quando dava as aulas de direito ambiental, que se a gente for pegar a Conferência de Estocolmo, né, a Convenção de Estocolmo de 1972, e pensar que é só a partir de 72 que nós passamos a refletir em direito e em meio ambiente com bens limitados e uma capacidade de poluir e degradar ilimitada. Nós estamos falando isso de algo recente na história. Nós estamos falando historicamente de um segundo. Se a gente fosse contar, né, um dia de 24 horas, nós estamos falando em 1 milésimo de segundo. Então nós estamos há pouco tempo refletindo as questões ambientais e ainda, enquanto Estado, fomos incapazes de introjetar
de colocar isso nos nossos pensamentos. Leia-se, professor Marcelo Schenck, e o professor Marcelo aqui é um defensor, assim como eu. As construções de 2024 não têm aproveitamento de água da chuva no estado do Rio Grande do Sul. É inconcebível. As construções de 2024 não têm telhados verdes, não tem aproveitamento de iluminação solar. Então, assim, a nossa construção é a mesma de 1900. O elevador é mais confortável, talvez a entrada, a recepção tenha um pé direito de 15 metros, sei lá, mas o mínimo e o básico que a gente já evoluiu, assim, não é que a gente, nossa, isso é algo extremamente, não é extremamente, isso já se faz há mais de década. A gente é incapaz de implementar isso nas nossas obras. E aqui, por óbvio, não estou falando só de Porto Alegre, estou falando de qualquer município, porque você sai daqui e vai para qualquer município. O prédio é o mesmo. Ou seja, nós estamos incapazes, não somos, estamos incapazes de perceber que o futuro é hoje. Que o futuro chegou e agora está na nossa frente. Um debate ambiental muito interessante que vai levantar agora, e aí, né, e vai envolver responsabilidade ambiental e do Estado. Olha o detalhe, né? Responsabilidade civil ambiental, né? Agora vamos teorizar, agora vem, né? Teoria do risco integral. Não aceita excludente de excludente de responsabilidade. Olhem quantas empresas foram afetadas nos distritos industriais que tinham componentes químicos, ou seja, eram altamente poluentes, mas degradavam dentro das licenças concedidas. Né? É poluente pela própria natureza da atividade. Que detalhe, nós, enquanto sociedade, usamos aqueles produtos. Então não é que assim, vamos eliminar do planeta. Não, mas peraí, nós usamos aqueles produtos químicos, né? Então não é isso. Então, teve agora o transbordamento dos diques, rompimentos. Aquelas empresas acabaram causando poluição, porque elas também não tiveram tempo de reacondicionar todo o seu material. E elas serão responsabilizadas. A minha pergunta é, será que o Estado também vai ser? Será que ela vai poder entrar com uma ação regressiva contra o Estado? Afinal, né, foi uma omissão estatal que gerou isso. E aí a omissão estatal, a gente pega a jurisprudência do STF, há uma tendência de objetivização da responsabilidade civil do Estado nos casos omissivos. Então, aquela teoria que nós tínhamos, que nos casos omissivos, é subjetivo. Olha, eu brinco com os meus alunos, olha, eu nem sei mais se é o omissivo, porque assim, eu tenho um PowerPoint e eu até nem boto meus PowerPoints, nos meus slides para a turma da especialização, porque eles são tão, assim, rústicos, né, tão, assim, embrionários, que eu tenho vergonha de colocar. Mas na turma da graduação eu coloco e peço já desculpa desde o início que eu não sou um grande, assim, conhecedor da área de tecnologia, muito embora seja um pesquisador da área, né? Eu sou um teórico, mas não um pesquisador. Mas, assim, tem um slide, eu brinco, tem um slide dizendo da regra e depois tem 6 dizendo das exceções. É omissivo, mas é objetivo aqui, é objetivo lá. Então, assim, eu nem sei mais. E aí? Será que, eventualmente, vai recair também sobre o Estado esses eventuais impactos? Né? Afinal, teve uma conduta direta ou indireta do Estado que resultou naquele dano. Essa é uma reflexão que a gente não tinha. A gente vai ter agora, certamente. Sabe por que a gente não tinha? A gente tinha, por exemplo, Gustavo, mas tu tá pensando aqui Mariana, mas Mariana é um incidente isolado, percebe? Ocorreu alguma coisa, o Estado pode ter sido omisso na fiscalização ou não, é outros 500, né? Não, a gente está falando aqui de uma situação extrema. Então não é a mesma situação de Mariana. Nós estamos fora desse exemplo. Nós criamos outro exemplo. E a pergunta é, que resposta nós vamos dar, né, para essa situação? Então, enfim, falei que ia ser breve, já até acabei me alongando demais, mas era nesse sentido, a gente precisa repensar enquanto sociedade o sistema construtivo, o sistema urbanístico, né? O sistema urbanístico mesmo urbano, de casas, de condomínios que não tem já energia solar, não tem reaproveitamento de água,
né? A gente simplesmente canalizou tudo. Então, água é água, ela não respeita concreto, né? Em algum momento, ela não respeita joelho de cano, ela em algum momento ela vai buscar o seu curso, né? Então, isso a gente precisa repensar fora do Estado. A gente precisa repensar enquanto cidade. Eis que hoje, para finalizar, então, abro uma reportagem, um empreendimento corta era um tupuruvu, agora me fugiu, aquela árvore gigante, não sei se vocês acompanharam, deixa eu ver até se eu não apaguei aqui, não sei, foi hoje, tá? Cortou uma árvore gigante para fazer um empreendimento e praticamente ali toda a vizinhança, né, contestou porque aquele empreendimento sairia, né, mesmo sem o corte daquela árvore. Uma árvore gigantesca, diz os vizinhos, que talvez fosse uma das mais altas, inclusive, de Porto Alegre, né? Então vejam que a gente efetivamente está demorando para dar esses passos iniciais em termos inclusive de sociedade. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado, professor. Guapuruvu. Então o senhor viu a mesma reportagem, não sei se viu a reportagem, mas me fugiu o nome. Um Guapuruvu de não sei quantos anos no empreendimento, que era num canto do imóvel, né? Não sei qual é a construtora, é irrelevante isso, né? Tipo, não estava no meio, não impediu o prédio, não, era lá num canto, né? E, de qualquer forma, veio à lona, né? Então, para ver o quanto a gente, um mês depois de ter, nem mês, 10 dias depois de ter saído de dentro da água, né? Então, é isso, gente. Acho que temos que repensar muita coisa. Muito obrigado, então, professor Gustavo. Agradeço mais uma vez a ti, ao professor Rafael Ramos, de modo que me cabe nesse momento ir encaminhando o final do nosso encontro, porque nós temos um limite aqui de horário às 20h30. E eu passo a minha intervenção final destacando o último aspecto que eu considero que é um desafio de grandes proporções para lidar com esse tema do direito dos desastres. Vejam que os senhores, na condição de procuradores de municípios que foram atingidos pelas cheias, terão muito trabalho pela frente, né? Haverá uma tendência ao ajuizamento de inúmeras ações que vão justamente discutir esses temas que nós tocamos hoje aqui, se a responsabilidade do município existe, se ela é subsidiária, se não é, se ela é objetiva, se é subjetiva, se é teoria do risco integral, enfim. Mas a minha observação, em termos de pensamento constitucional e estrutural daquilo que necessariamente deve ser aprimorado, é o seguinte: o sistema processual brasileiro é feito para que os processos não tenham fim. E isso agoniza todo mundo. Agoniza a vítima, que não consegue ver o desfecho, agoniza o ente público, que demora para saber se é culpado, se é inocente, ou seja, ninguém ganha com isso e todo mundo perde. A grande verdade, professor Gustavo, e casos rumorosos, como Brumadinho, Mariana, que até pode-se dizer que são pontos fora da curva, mas nada justifica o fato de um processo ficar décadas na justiça e não ter desfecho. E, infelizmente, a estrutura processual brasileira, o que demanda até uma reflexão sobre a competência dos tribunais, onde tudo chega ao Supremo Tribunal Federal, inclusive questões recursais, enfim, se isso não está atrapalhando também essa assunção de responsabilidades. Porque enquanto nós encararmos o processo, que todos nós estudamos, bem ou mal, como algo que no Brasil é feito para não ter fim, e esses eventos, Brumadinho, Mariana, só reforçam isso, nós vamos ter um grande gargalo. E um outro aspecto que eu também toquei e queria ressaltar é que, do ponto de vista dessas medidas também não estruturais de proteção, nós temos que repensar a competência dos órgãos de controle. O Ministério Público aqui, colegas, ele tem uma função essencial, das mais importantes, que é justamente agir de modo preventivo. E o que nos tem causado muita preocupação é que, se por um lado o Ministério Público detém uma ampla capilaridade no país, porque ele está presente em boa parte dos municípios brasileiros, isso não vem representando necessariamente a eficácia dos mecanismos de controle. E o que eu noto como cidadão e não como jurista? Que a qualidade da função ministerial
ela é muito atrelada à característica individual do promotor ou da promotora, que é aquela pessoa que vai atrás dos problemas, busca solução, é proativa, porque nós verificamos que em alguns municípios há uma dificuldade sequer para o cidadão chegar no promotor. Muitas vezes não é recebido, tem dificuldade de agenda, e muitas vezes o promotor não se interessa pelo assunto, ou porque tem outros assuntos a cuidar, enfim, juridicamente relevantes e tal. Então, enquanto não houver um estudo por parte do Ministério Público, no sentido de ficar mais atento a essas questões, às condições de acesso que o cidadão simples tem ao representante do Ministério Público e a capacidade desses representantes irem atrás dos grandes problemas, nós vamos ter muita dificuldade. Eu sempre dou exemplo. Olha o que vem acontecendo com o litoral brasileiro. Quantas e quantas construções irregulares em áreas de preservação ambiental permanente, edifícios que causam sombreamento na praia. Isso é só a prova de que há omissão atrás de omissão. E depois que a irregularidade está consumada, é muito difícil desconstituí-la. E aí nós voltamos para o aspecto aqui de Porto Alegre. Havia casas construídas em cima de diques, pessoal. Havia um estado de coisa. Então, aonde está a fiscalização nesse caso? Então, é muito simplista botar sua culpa no governo A, no governo B e tal. Nós temos um estado de coisas que não está funcionando bem e passa também por uma recalibragem do nosso direito. Esse é um desafio de grandes proporções. Os processos têm que ser mais sumários, eles têm que ter fim. Vejam que na Constituição consta como direito fundamental a razoável duração do processo. Eu pergunto, há direito fundamental mais, digamos assim, fictício do que esse? E da mesma forma, né, essa questão das autoridades. Então nós temos que repensar muita coisa. E por isso que essa trágica experiência, ela pode funcionar como uma grande oportunidade, se nós soubermos, se nós nos dermos conta disso, para repensar a configuração das nossas instituições, que passa por um estudo da federação, que passa por uma fiscalização mais hábil dos planos diretores, pela responsabilização política dos órgãos legislativos e, sobretudo, por uma maior eficácia, digamos assim, dessas situações jurídicas que permitem a responsabilização por parte, sejam de legisladores, de gestores ou de membros dos órgãos de controle que não cumprem o seu munus constitucional. E feito isso, então, né, eu encaminho aqui, digamos assim, o final dos nossos trabalhos. Pergunto se alguém da audiência tem alguma pergunta que gostaria, nesses 10 minutos finais, de colocar aqui para os palestrantes. Nós teríamos ainda 10 minutos para, na medida do possível, fazer algumas considerações, pois nós temos um limite de tempo. E aproveitando mais uma vez, então, eu agradeço imensamente a participação dos meus colegas e amigos, professor Rafael Ramos, professor Gustavo Santana, e creio que esse evento, ele cumpre o objetivo de destacar que o direito e a organização constitucional brasileira, administrativa, enfim, tal como nós estamos acostumados a pensar, não tem se mostrado à altura para lidar com esses problemas. Nós vivemos num cenário que é praticamente disruptivo, de mudanças climáticas, e esses eventos não serão isolados, infelizmente. O que aconteceu hoje no Rio Grande do Sul pode acontecer em outros estados da federação, e hoje nós, na condição de vítima, provavelmente seremos socorristas, assim como outros estados serviram em nosso favor, com os nossos agradecimentos e reconhecimento eternos. Então, se nós não repensarmos as causas desses desastres e o modo de lidar com isso, com a proporção que esses estudos merecem, do ponto de vista constitucional, administrativo, enfim, nós teremos muitas dificuldades. Vejo que agora chega aqui uma questão, então, ali da Janice, eu não sei se ela é aluna de algum de vocês, tal, como pode ser feita uma reorganização da federação a partir da ideia do federalismo cooperativo? Bom, essa aí eu acho que a Janice mirou na minha testa, né? Essa pergunta. Então, vamos lá, prezada Janice. Vejam, né? O federalismo cooperativo, ele se vale de muitos elementos. Sobretudo, como eu referi, essa possibilidade de ser da competência concorrente dos estados, dos municípios, da União, enfim,
a construção de uma teia legislativa que permita a alocação de recursos, a configuração de instituições que detenham planejamento, ou seja, atuação conjunta. Então, quanto mais o federalismo coloca nas costas de apenas um ente da federação a responsabilidade e as decisões e o financiamento das questões, que é importante também, porque sem dinheiro não se faz nada, tanto mais nós iremos na contramão do federalismo cooperativo. Eu diria, Janice, que os instrumentos eles estão previstos, ainda que basilarmente na Constituição. O que nos cabe é executá-los. Porque nós temos muitas questões na Constituição que são letra morta. Então, quanto mais nós insistirmos na centralização de recursos nas mãos da União, menos recursos os municípios terão para programas habitacionais, os estados e assim por diante. Então, isso passa também por uma reorganização da federação do ponto de vista do federalismo financeiro. É mais do que hora de diminuir o montante de recursos nas mãos do ente central e passar a distribuir com maior eficácia esses recursos para os entes subnacionais. E o que vem sendo feito aqui, colegas, nesse ponto, vai justamente na contramão disso. Hoje, os recursos acabam chegando nos municípios pela via das emendas parlamentares, que muitas vezes representam uma descentralização nociva do orçamento público com fins eleitoreiros. Porque o que é feito com essas emendas? O deputado e o senador pega uma fatia generosa do orçamento público e despeja no seu curral eleitoral. E muitas vezes ele não está preocupado com a prioridade do município. Ele está preocupado com a visibilidade que aquela doação, se podemos usar o termo, representará. Então, muitos prefeitos se queixam que recebem emendas parlamentares não para adquirir coisas que seriam a prioridade, mas aquilo que um deputado e um senador decidiu. E por quê? Porque muitas vezes o prefeito é de um partido, o deputado, o senador é de outro, então falta esse diálogo. Então, essa centralização do orçamento por via de emendas parlamentares tem sido muito nociva. E isso é algo, Janice, que também tem que ser pensado do ponto de vista do federalismo cooperativo. De diminuir as decisões individuais e fazer com que o orçamento pertença mais a órgãos de planejamento, aí sim, compostos por representantes dos estados, dos municípios, da União, ou seja, que sejam menos decisões políticas e mais decisões técnicas administrativas. Isso é essencial. O Vicente, os últimos anos foram marcados por retrocessos do ponto de vista legislativo e estrutural e de eventual omissão e inação do poder público com relação às questões ambientais, sendo um período impulsionador do movimento de litigância climática no país, por um salto de quase 900% de ações climáticas entre 17 e 23. Nesse sentido, e como consequência das reflexões minhas aqui, né, professor Marcelo, qual o papel do direito na influência da mudança de prioridades e atenção dos gestores públicos às questões climáticas? Alguém se arrisca aí? Vocês que falaram de litigância climática, quer dar uma pincelada nisso aí, Santana? Rapidinho. O Rafa, tu ia falar alguma coisa? Pode falar. Não. O Rafael tem um compromisso agora às 20h30, hein? Então nós temos que respeitar ele. O que eu posso dizer? Assim, na prática, eu acho que legislativamente nós já temos muitas normas e, inclusive, o Vicente fez uma ponderação. Há, quem sabe, até um retrocesso em termos de legislação mais protetiva, né? E isso a gente até poderia questionar constitucionalmente pela questão do princípio da proibição ao retrocesso socioambiental, sem entrar nesse mérito, né? O que me parece que está faltando mesmo eu acho que uma vontade ou um impulsionamento social de cobrança de pôr em prática toda né, essa hipertrofia legislativa que a gente tem, né? Porque, vamos lá, né? O que não falta são normas ambientais protetivas. O que não falta é isso. Falta efetivamente agora, Vicente, agora pegando a deixa do professor Marcelo, até isso, né? A gente politizou o meio ambiente. Assim, se a gente for debater questão ambiental, tu é de esquerda, tu é petista, tu é PSOL, tu é não sei o quê. Se eu digo que tem que degradar tudo, né? Que tem que valer o agro, eu sou de direita. Vicente, nós
politizamos o ar que a gente respira, Vicente. Então, para tu ver o quanto a gente vai ter que repensar esse negócio. Porque eu peguei o professor Marcelo ali, falou que das emendas que efetivamente agora, né, passou que o legislativo, né, indica onde deve ser feita a política pública, né? O fato é que até as questões ambientais nós colocamos numa política de baixo nível. Vou aproveitar um pouco o pensamento do professor Marcelo, né? Ou seja, qual é a política de baixo nível? Se eu tratar de um sistema que eu acho importante, que é questões ambientais, eu vou ser taxado de esquerda, extrema esquerda, ou sei lá, né? Enfim, quando na verdade eu quero proteger, inclusive, quem vive do agro, né? Seja do plantio, seja da pecuária, porque para ele também é importante. Ele perdeu com as enchentes. Teve gado que foi embora, teve plantio que foi embora. Ou seja, todo mundo perdeu. Agora, se a gente debater questão ambiental e dizer que isso é a política do lado A e do lado B, isso passa a ser um problema, né? Exato. E diria mais também, né, Gustavo e Rafael, na linha da pergunta do Vicente, um papel imprescindível do direito é garantir a convivência saudável da política com os objetivos constitucionais permanentes. Veja, isso que o Gustavo levantou é fundamental. Nós estamos politizando coisas básicas que deveriam unir a população e não segregar. Então, o direito aqui tem um papel importante no sentido de vincular todas as correntes ideológicas políticas que se enquadram no multipartidarismo, né, que é um também, digamos assim, dos nossos objetivos permanentes, na busca de construções a partir de premissas que não podem mais ser desconsideradas, como a necessidade de proteção perene e contínua do meio ambiente. Então, o direito tem essa função também, é respeitar os limites da política, mas sempre dentro da moldura constitucional, para que quando a política se afaste da moldura constitucional, por exemplo, por tomar decisões ambientalmente equivocadas, o direito ser capaz de trazer a política para dentro da moldura constitucional. E isso depende cada vez mais da ação despolitizada e técnica dos tribunais. Esse é a grande questão. O tribunal ele não tem que decidir levando em conta se é o partido A, B ou C. Ele apenas tem que analisar se aquela decisão legislativa, se aquela decisão administrativa encontra-se dentro do marco da Constituição. E se ela não se encontra, ele tem que apontar a necessidade de correção. E, sobretudo, né, fixando isso com base nos parâmetros constitucionais. Então, isso é um papel importante do direito, que a gente não pode esquecer. É garantir essa convivência saudável e não se tornar um ator político, os tribunais. Fomentador da discórdia, enfim. Mas sim entender que existe uma Constituição que vincula todos. E quando qualquer orientação política, independentemente da sua ideologia, se afasta do marco constitucional, cabe ao direito intervir e tomar as providências. Tá? Gente, percebeu? O Schenck foi assertivo, né? O Schenck foi... Nada como ter o Schenck na palestra, né, Ramos? Com certeza. Não só para contribuir nessa ideia de politização, né? Uma grande necessidade aqui que nós temos agora é a reabertura do aeroporto. Né? O aeroporto é um instrumento essencial no que diz respeito para fomentar, digamos, a economia do Estado. Precisa do aeroporto. Isso. E o aeroporto, a questão da reabertura do aeroporto, a questão da negociação com a Fraport, está sendo objeto também de discussões político-partidárias, que pode eventualmente atrasar, né, a reabertura do aeroporto. Então, essa questão que o Marcelo e o Gustavo estão levantando realmente é muito preocupante. Né? Exatamente. Bom, então nós chegamos aqui no limite do nosso tempo, conforme eu combinei com os meus colegas, e sob pena, né, de eu não respeitar, eles nunca mais atenderem aos meus convites. Então, eu agradeço digamos assim, a compreensão da assistência, né? Eu sei que tem algumas perguntas, mas que, infelizmente, nós vamos ter que interromper nesse momento, sob pena de eu quebrar a minha combinação com os meus queridos colegas, lembrando que hoje é Dia dos Namorados também, eles têm contas a prestar, e aí eu vou conseguir criar confusão, não só com eles, como com as
suas respectivas, e tudo isso eu não posso me dar o luxo de fazer. Então, eu já adianto que nós podemos retomar esse debate, queridos colegas, no momento posterior, já assistindo mais ao desenvolvimento das consequências jurídicas, das respostas, dos desafios, e propor, então, novas considerações nesse sentido. De modo que eu agradeço imensamente a audiência que nos prestigiou. Lembro que este evento fica gravado depois de sofrer a edição, as amarras necessárias, lá na página do CDA na internet, onde vocês podem ver lá na aba Multimídia, Vídeos. Isso aqui vai ficar à disposição para que todo mundo assista e reflita. Eu não sei se o professor Augusto Jäger ainda está aí presente, né, nos assistindo. Então, professor Augusto, eu lhe chamaria na condição, então, de coordenador desse projeto de pesquisa, que tem o financiamento da CAPES, que o senhor, então, tomasse a palavra para declarar o encerramento do evento, agradecendo, né, deixando meu agradecimento aos queridos colegas, professor Gustavo Santana e Rafael Ramos. Por favor, professor Augusto. Gostaria de agradecer aos colegas. O colega Rafael eu não conhecia, embora tenha referido aí relações com a URGS, eu não conhecia. O Gustavo, sim, integramos o mesmo departamento. E o Marcelo já também há aproximadamente 20 anos dividimos disciplinas aqui na faculdade. Eu acho até que podemos dizer, Marcelo, que para o próximo semestre estamos imaginando uma disciplina conjunta na pós-graduação com o tema das vulnerabilidades ambientais, né? Que estará aberta não só aos nossos alunos regulares, mas também aos alunos ouvintes, como nós chamamos, né? O programa de educação continuada que o programa de pós-graduação tem. Então, aproveito a convidar a todos os ouvintes que tenham graduação já, se quiserem cursar a nossa disciplina como ouvintes, poderão fazê-lo no próximo semestre, a disciplina que eu e o Marcelo há muito tempo ministramos em conjunto na pós-graduação. Imagino que poderemos ainda convencionar que terá como destaque dentro do constitucional e do direito comparado, com o impacto internacional, terá destaque nesse fenômeno trágico, nessa calamidade pública que assolou o Estado. Com isso, então, Gustavo, não só vocês têm compromissos com namorados, mas tem mais membros da bancada aí que também tem, né? Então, dado o adiantado da hora, eu agradeço mais uma vez, em nome da URGS, a toda a equipe e a vocês, especialmente palestrantes, por esse brilhante evento de hoje. Professor Augusto, obrigado, Marcelo, obrigado, URGS, sempre à disposição quando precisarem. Eu quero agradecer, muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer poder conversar com o Marcelo, com o Gustavo e com o professor Augusto. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos e até um próximo evento. Desejo uma ótima noite, fiquem bem, saudáveis e muito obrigado. Um grande abraço.